A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma pergunta que uma irmã fez. A mulher deve ser submissa ao marido? Pastor, o que a Bíblia diz realmente sobre a mulher ser submissa ao marido? Às vezes acho que o meu esposo está usando esse versículo para abusar de mim e me humilhar. Tenho me sentido inferior e muito infeliz. Sabe, filha, infelizmente já ouvi muitos casos de pessoas que usam a Bíblia de forma errada. Essa questão da submissão é uma delas. Alguns homens leem o versículo de Efésios 5:22, isolado do contexto, e se apoiam nele para submeter as suas esposas a situações humilhantes, como se elas fossem suas escravas. Já ouvi até a história de maridos cristãos que fazem exigências sexuais às esposas contra a vontade delas, dizendo que elas deveriam obedecer à palavra de Deus. Há também mulheres que ignoram esse mandamento bíblico e dizem que submissão é algo machista que algum homem colocou na Bíblia. A verdade é que nenhuma ordem de Deus é para o seu mal dos seus filhos. Por isso, devemos conhecer o verdadeiro significado de submissão e colocá-lo em prática no casamento para que seja abençoado. Na Bíblia, existem várias passagens que falam sobre submissão, mas eu quero destacar a passagem que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao 25. Mulheres, sujeitem aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Essa comparação entre submissão da igreja e a Cristo e a submissão da mulher ao marido é perfeita para explicar o significado desse mandamento. Por exemplo, nós cristãos não achamos ruins em ser submissos a Cristo, certo? Pois com Ele nos sentimos seguros, amados, por isso temos prazer em fazer a sua vontade. Ele é o nosso exemplo e sabemos que Ele nunca irá fazer algo para nos prejudicar. Assim também deve ser a submissão no casamento. Assim seja como Jesus ama a sua igreja e se entregou por ela, o marido deve amar a sua esposa, sendo atencioso, amoroso, abençoador, sustentador, conselheiro, protetor. Essa é a missão que Deus deixou para os maridos. Como nós lemos na palavra, a mulher deve ser submissa ao marido, mas o marido tem o dever de honrá-la. Como está escrito no versículo 25, maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Diante disso eu pergunto, qual mulher que não vai querer ser submissa ao marido que ama e se doa por ela? Está aí a resposta da verdadeira submissão. Quando o marido ama sua esposa como Cristo ama a igreja, é natural que a esposa queira se submeter a ele. Se ela não faz isso, está desobedecendo a palavra de Deus. Mas quando ela o respeita, está cumprindo o propósito criado por Deus desde o primeiro casal, Adão e Eva. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e corresponda. Gênesis capítulo 2, verso 18. Então, a esposa deve ser uma mulher sábia, amorosa, ajudadora, que respeita o marido e colabora para edificar o lar.
Mas é importante lembrar que o fato da mulher ser submissa ao marido não a torna inferior, já que os dois foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso, minha querida irmã, a submissão da mulher não tem nada a ver com inferioridade ou escravidão. Submissão não significa que a esposa deve se submeter ao ponto de ser infeliz e não poder dar a sua opinião. Deus nunca disse que as mulheres devem ser tratadas como escravas e humilhadas. Ele nunca aprovou isso. Vou resumir para você. O marido e a mulher têm papéis igualmente importantes na edificação do lar, mas cada um tem a missão de cumprir de acordo com a palavra de Deus. O marido não pode ser sem educação, agressivo, egoísta, e a mulher não pode ser mandona, orgulhosa, querer agir como se fosse solteira. Veja o que está escrito, Colossenses capítulo 3, do verso 18 e 19. Esposa, seja submissa ao seu marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não trateis com amargura. Mas talvez você me pergunte, e se meu marido tivesse essas qualidades que um cristão deve ter? E se ele for muito egoísta, me tratar com desrespeito? Por isso eu quero que você leia com atenção o que diz a palavra de Deus e entenda. Ao submeter ao seu marido, você está fazendo isso como se fosse para Deus. Se você for sábia, você irá interceder por ele ao invés de apontar os defeitos. Mostre que quando ele te trata mal, na verdade, ele está desobedecendo a Deus e poderá sofrer consequências, pois Jesus disse que tudo o que é feito aos seus servos e como se estivesse fazendo para ele. Mateus capítulo 25, do verso 40 ao 45. Dependendo do seu procedimento como esposa submissa, a situação com seu marido poderá se reverter. Só o fato de você retribuir o mal com o bem e mostra o amor de Deus em sua vida poderá fazer com que ele reveja os seus conceitos e mode o modo de agir com você. Perceba o que diz a palavra de Deus, que você poderá ajudá-lo a mudar, mesmo sem dizer uma palavra. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 e 2. Mulheres, sujeitem aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta, respeitosa de vocês. Aleluia! Quero orar por você, que o marido ainda não é crente, que você tenha orado pela sua casa. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu oro nessa hora por todos os casais que estão passando por lutas, esposas com maridos descrentes, maridos com esposas descrentes, para que eles possam conhecer o Senhor, para que eles possam conhecer a tua palavra, para que eles possam viver uma vida que vale a pena. Pai, abençoa cada casamento, abençoa cada cônjuge que está me ouvindo, que eles possam ser edificados pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, nos ajude a compartilhar para que mais mulheres ouçam a palavra de Deus e tenham seu casamento abençoado. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aqui tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa. Através da sua oferta, através da sua semeadura, vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor, assim como também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Seja um semeador, nos ajude a pregar a palavra de Deus e veja o que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te prosperar muitíssimo, em nome de Jesus.